Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também para os estudantes do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar ao seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje são os desafios de gerir a inovação tecnológica juridicamente protegida. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado o professor Dr. Luiz Otávio Pimentel. Professor Pimentel, doutor em Direito, especialista em relações universidade, empresa, governo, pesquisa e desenvolvimento, inovação, propriedade intelectual, contratos e transferência de tecnologia. O professor Pimentel é professor e pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Direito de Propriedade Intelectual, na graduação em Direito, também proteção jurídica e contratos do comércio de tecnologia, no programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado, e gestão da propriedade intelectual e inovação no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, também no mestrado e no doutorado. São cursos que se alternam aí desde 2000, portanto há 10 anos o professor Pimentel atua aí nesses dois programas. Além disso, foi diretor de Inovação Tecnológica, Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Santa Catarina no período de 2002 a 2009 e foi membro da Coordenação Nacional do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, o FORTEC, no período de 2006 a 2010. Professor Pimentel, uma satisfação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar participando conosco de mais este programa aqui, essa teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de saudar os estudantes, os professores do curso de administração, a quem eu cumprimento por essa iniciativa e essa oportunidade de nós falarmos então no desafio que é a gestão e a administração dos ativos intangíveis, da inovação nas empresas, tanto nas empresas do setor privado como nas organizações e instituições públicas. Muito bem. Como normalmente acontece nos nossos programas, antes da gente começar a conversar com o nosso convidado, assistimos a uma reportagem que contextualiza, situa um pouco melhor o tema sobre o qual nós vamos conversar. Acompanhe. A propriedade intelectual garante a exclusividade na marca de uma empresa, nos direitos de um produto inovador ou de um desenho industrial. No Brasil, o responsável por registrar esses pedidos é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O governo brasileiro, através de algumas leis, vem incentivando brasileiros a assegurarem direitos e, com isso, promoverem o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Foi criada a Lei da Propriedade Industrial, que regula questões como o que é patenteável, a duração das patentes e o processo de concessão. Mais recentemente, em 2005, foi criada a Lei de Inovação Tecnológica. Ela estimula a criação de ambientes especializados em desenvolver inovações. O SEBRAE está se adaptando à lei. Ele vai criar uma cartilha para explicar como pode ser feito o registro de uma marca ou patente. A entidade também abrirá um curso de capacitação para que o empreendedor aprenda como proteger as inovações da empresa. Muito bem, aí a gente viu um pouquinho dessas informações. Como é que surge o atual pacote de leis que regulam a propriedade intelectual? Então, o Brasil participou da Constituição da Organização Mundial do Comércio. Então, essa Organização Mundial do Comércio, que rege todas as regras do comércio de bens materiais, de mercadorias, de serviço e de propriedade intelectual, foi uma longa discussão que começou em 1986 e se estendeu até 1994, quando então foi constituída a Organização Mundial do Comércio. E por força então desse acordo internacional,
o Brasil teve que rever as suas leis que ele já tinha de propriedade intelectual e nos seus diversos ramos. E a partir daí, de 1996 em diante, então o Brasil foi regulamentando e regrando e revendo, substituindo as nossas leis anteriores. Então a nossa primeira lei a ser revista dentro desse marco do comércio mundial, foi em 1996, quando saiu então a nossa Lei de Propriedade Industrial. Então ela regula a concessão das patentes de invenção e de modelo de utilidade, o registro do desenho industrial, o registro das marcas, marca de produto, marca de serviço, marca coletiva e as marcas de certificação. E também, nesse mesmo marco legal de 96, é regulado também as indicações geográficas, tanto as indicações de procedência como as denominações de origem, e também os crimes contra a concorrência desleal, que também envolve o uso dos ativos de propriedade intelectual de forma ilícita. Depois, no ano de 97, saiu a lei que protege as cultivares, a biotecnologia vegetal, e no ano de 1998 foram duas leis. A lei que regula os programas de computador, a propriedade intelectual dos programas de computador, e a outra área tão importante para nós também, que são os direitos autorais. E depois, no ano de 2007, então veio a regulamentação das topografias de circuito integrado, que tratam então da proteção dos semicondutores, dessas pastilhas que a gente chama de chip e que são tão importantes hoje na eletrônica. Então, assim, o Brasil está totalmente integrado na Organização Mundial do Comércio, cumpre todas as normas, e nós também temos então a norma para todas as possibilidades que a propriedade intelectual nos dá. Com relação à inovação, essa é um esforço muito grande do governo, que ele precisava ter uma norma nacional. Para quê? Porque as instituições públicas que estão envolvidas na inovação, por exemplo, uma universidade federal, um instituto federal de pesquisa, então os pesquisadores e essas instituições, elas só podem interagir, elas só podem atuar com a iniciativa privada, com as empresas, se ela tiver uma lei que autorize. Então, a lei de inovação ela veio autorizar essa relação entre o governo, as instituições de pesquisa e o setor privado para gerar inovação. Então, essa lei é uma lei de 2004 e ela entrou em vigor em 2005. E nesse ano de 2005 também saiu o seu regulamento. A partir da Lei Federal de Inovação, então, os estados também entraram nesse processo. Ainda existem alguns estados aqui no Brasil que não estão com as suas leis regulamentadas, mas Santa Catarina foi um dos pioneiros nessa legislação, e nós já temos há 2 anos uma lei estadual de inovação que permite, então, a interação entre os setores do Estado, por exemplo, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, a UDESC, a IPAGRE, a Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária, né? Então, os setores do Estado também hoje já estão podendo trabalhar na área de inovação. Agora, professor Pimentel, o senhor fez toda essa linha do tempo, né, da implantação dos marcos regulatórios, enfim, mas todo esse processo de definição de normas, de orientações da ordem do Estado para com a sociedade de modo geral, se insere num outro contexto muito maior, que é um contexto de uma economia cada vez mais globalizada, né? Não dá mais para um país da dimensão do Brasil, ou mesmo países menores, mas que vivem dessa relação de comércio internacional, ficarem fora desse marco regulatório. Certo, professor Áureo. Então, o que nós temos que discutir, e que é uma reflexão muito importante para os nossos administradores, tanto do curso presencial como do curso à distância que é oferecido, é qual é a posição hoje do Brasil e quais são os desafios para nós, né, já a partir de 2011. Então, é importante também a gente refletir que nós vamos já para a segunda década do século XXI. Um século bastante caracterizado por ter uma economia do conhecimento. Então, eu gostaria de trazer também alguns dados para a nossa reflexão, como, por exemplo, o fato de que o Brasil já é a 8ª economia do mundo, né? Inclusive, se estima que nos próximos 10 ou 15 anos, o Brasil se torne a 5ª economia do mundo. Então, nós só teríamos na nossa frente os Estados Unidos, a China, o Japão, que a China já está passando na frente do Japão, a Alemanha,
né, seriam os países aí que estariam à nossa frente. Então, os desafios que nós temos hoje é que já nós não temos mais modelos, né? Então, se o Brasil hoje é uma economia exitosa, embora nós tenhamos ainda muitos problemas de infraestrutura, de miséria, um pouco de analfabetismo, nem todos têm acesso à universidade, etc. Mas, por outro lado, nós chegamos a um patamar de estabilidade econômica e também de posição frente ao mundo, que hoje os grandes desafios que tem para os nossos gestores públicos e privados é administrar esse Brasil do século XXI e da segunda década, aonde nós passaremos a ser um paradigma para outros países. Então, num contexto de 183 países, né, nós já termos conquistado essa 8ª posição, e isso, então, é um marco de desafio muito grande. Agora, dentro da questão da inovação, né? Então, sempre que nós falamos de inovação, nós temos que entender as 4 dimensões da inovação. Então, o mais comum é a inovação de produtos, a inovação de processos industriais que permitem chegar a um produto, também a inovação dos serviços, mas também outros 2 setores de inovação que são muito importantes, que é a inovação na organização e no marketing. Então, esses elementos que são bastante importantes, mas principalmente na parte da inovação de produtos e de processos e de alguma forma também na inovação de serviços, é que vai ter uma relação estreita muito forte com a questão da proteção da propriedade intelectual. Então, quando nós falamos em proteção da propriedade intelectual relacionados com a inovação, ao que nós estamos referindo? Nós estamos nos referindo que hoje existe uma concorrência muito grande no mundo, a quantidade de empresas que existe é muito grande. Então, para os nossos alunos terem uma ideia, certamente eles sabem disso, e nós podemos acessar essa informação no DNRC, Departamento Nacional de Registro do Comércio, que reúne as informações, os dados de todas as juntas comerciais do Brasil. E no Brasil nós somos 27 unidades na federação, o Distrito Federal e 26 estados. Então, hoje, no Brasil, existem mais de 2.100.000 empresas registradas na economia formal. É claro que nós não estamos nos referindo aqui às empresas individuais, que também atuam dentro desse mercado, e se calculam que sejam ao redor de 5 milhões, né, de empresas individuais, de firmas individuais que tem uma pessoa que exerce atividades comerciais. Mas se nós ficarmos só com esse número, que já é bastante grande, de mais de 2.100.000 empresas, então também nós temos um outro dado. Existe uma concorrência muito grande. Não existe ninguém sozinho no mercado, né? Não existe ninguém sozinho como advogado especialista numa única causa, jornalista que chegou a um tema muito específico, e também não existe um administrador que possa, né, tá numa situação confortável, que não tenha ninguém mais que possa fazer o seu serviço. Agora, quando nós analisamos esse aspecto do ponto de vista da empresa, então cada criação intelectual, cada criação em termos de invenção, de processo industrial, de desenho, de sinal distintivo, de marca, de logo, de obras que são publicadas, então, quando ela está protegida pela propriedade intelectual, há uma possibilidade de ter uma vantagem na concorrência. E aí, então, que nós temos a ligação desse tema geral de hoje, que é a propriedade intelectual como um elemento estratégico na gestão do século XXI. Além disso, também o professor Pimentel aponta um indicador bastante relevante, e vocês terão a oportunidade de ter disponível depois, sim, no ambiente todo um conjunto de uma apresentação, enfim, que o professor Pimentel tem a respeito disso, mas um dado importante é a informação demográfica, né, professor, sim, Pimentel? O mundo, de um modo geral, está crescendo numa velocidade bastante intensa, e isso vai significar muito mais gente num mercado que precisa cada vez mais de diferenciais competitivos, né? O senhor pode trazer alguns dados que o senhor tem aí, separou para a gente, depois vocês vão ter disponível no ambiente também para poder entender um pouco melhor e fixar melhor esses números. Mas vamos lá, professor Pimentel. Bom, então esse dado que é importante, foi bom o professor Áureo ter recordado, é o seguinte. Então, primeiro, a população do mundo. Hoje no mundo existem mais de 6 bilhões e 700 milhões de habitantes. 6 bilhões e 700 milhões de habitantes.
A população do Brasil, né, segundo o dado que foi publicado ontem pelo IBGE... Isso, bem recente, né, inclusive. Então, no dia 4 de novembro terminou o censo, o IBGE fez uma retomada desses dados e ontem foi publicado. Então, a nossa população oficial agora é 190 milhões de habitantes, 732.694. O que é interessante é que o último censo é de 2000, 10 anos atrás. E a nossa população no Brasil aumentou em 10 anos 20 milhões e 900 mil habitantes, quase 21 milhões de habitantes. Para nós que estamos aqui na região sul, é interessante também que houve um aumento grande da população. Não tão grande, não tão densa como em outras unidades da federação, principalmente o sudeste e o nordeste. Mas na região sul, nós passamos de 25 milhões e 100 em 2000 para 27 milhões e 300 mil habitantes aproximadamente. Com um detalhe, Santa Catarina passa de 5 milhões e 300 mil para 6 milhões e 200 mil. Então, Santa Catarina foi responsável por mais da metade do aumento que teve da população na região sul. Com um dado também muito interessante e aí um desafio para os nossos gestores e administradores, é que a população de Santa Catarina, que tem aumentado, também tem aumentado para uma população urbana. E a mesma proporção do Brasil. Então, hoje a população do Brasil e de Santa Catarina vive 84% nas cidades, né? Somente 16% vivem no interior. Sempre relembrando, esses são dados bastante recentes, divulgados ontem, né? Nesse dia 29 de novembro, pelo IBGE. Sim. E o outro dado interessante também é que a região metropolitana de Santa Catarina aumentou mais de 150 mil habitantes. A de Florianópolis. Da Grande Florianópolis. Da Grande Florianópolis. A nossa região metropolitana. Então, esses desafios vão no seguinte sentido. Cada dia nós temos mais gente para alimentar, para vestir, para dar um teto, transportar, dar lazer, dar estudo e dar trabalho e renda. Então, é dentro desse aspecto também que a inovação é importante. Por quê? Porque assim não se cristalizam, né, os objetos e os serviços que são consumidos. Então, sempre a criatividade vai fazer com que as pessoas consumam e continue, então, o mercado aquecido. Agora, professor Pimentel, a gente já teve a oportunidade aqui nessas teleconferências de tentar sempre discutir ou refletir sobre o papel que tem o gestor, mas que tem também os atores sociais, de um modo geral, no setor privado e no setor público. No caso da inovação, da proteção à propriedade intelectual, à propriedade industrial, é possível a gente demarcar bem qual é o papel de um ente e de outro? Quer dizer, grosso modo, senso comum, as pessoas imaginam que quem inova é o setor produtivo privado, né? E quem regula, fiscaliza, é o setor público. É mais ou menos isso ou o setor público também tem que inovar? É mais ou menos isso. Mas quando nós falamos também em uma posição estratégica do Brasil no mundo, e se nós vamos observar também alguns países que têm êxito na gestão pública, nós podemos apontar que é muito importante também a inovação da gestão, a inovação da organização. Por quê? Porque se nós ficássemos também sem evoluir e sem a possibilidade de criar no setor público, o que ia acontecer? Nós ficaríamos ultrapassados, né? Então, os nossos cidadãos, as pessoas que nos mantêm no serviço público, também esperam um uso racional da máquina administrativa e que a gente tenha condições também de apresentar essas soluções aos problemas da modernidade a cada dia. Então, nós na universidade estamos constantemente nos recriando para atender aos nossos alunos e à nossa comunidade. E eu entendo também que a administração federal, a administração estadual, a administração municipal e os seus órgãos também têm que estar constantemente se renovando para melhorar o serviço, para melhorar também o bem-estar da nossa população e, nesse sentido, a gente também dá um exemplo para o mundo. E o nosso grande desafio em termos de gestão para esses próximos anos, né, é desemperrar a máquina administrativa do Brasil e também os diferentes serviços que estão prestados pela comunidade. Então, desde da infraestrutura, mas também o atendimento médico, o atendimento ao cidadão. Então, a gente vem observando vários
progressos nesse sentido, mas a gente vê que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, nós vivemos um momento, por exemplo, que em Florianópolis o serviço ao cidadão está muito bom, a gente já pode marcar atendimento, pode marcar consulta em alguns setores já pela internet e tudo mais, as filas vão se reduzindo, né? Então, nesse sentido, a gente espera, assim, inovação do setor público é importante para quê? Para melhorar o serviço público. E de todo modo, quer dizer, a universidade, e particularmente a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem um importante histórico na relação Estado e setor privado, né? Quer dizer, a universidade construiu ao longo dos seus 50 anos, comemorados agora em 2010, um histórico de transferência de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, esse é um outro caminho de transferir a inovação para o setor privado, mas gestá-la no setor público. Isso. Né? Bom, nesse aspecto que eu acho que nós temos aqui um elemento muito importante para a nossa reflexão nesse momento. É qual o papel que tem a Universidade Federal de Santa Catarina, mas qual é o papel que tem também a Universidade do Estado, os institutos federais e também outras organizações que fazem pesquisa, como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, ou EPAGRE, aqui de Santa Catarina. Então, essas instituições hoje ela têm um papel muito importante na relação com o setor privado por causa da chamada inovação aberta. Então, o que significa inovação aberta? Significa o seguinte: as empresas, quase sempre, elas procuram, para inovar, fazer isso fechado, em segredo absoluto. Mas, em função desses estímulos que existem para a inovação, então a inovação aberta permite que uma parte das criações, das invenções, daqueles produtos que estão sendo pensados e dos serviços para serem levados ao público, eles possam acontecer em parceria. Então, hoje, a inovação, ela permite a formação da chamada tríplice hélice. Né? Então, o que acontece? O governo entra com recursos financeiros e também com recursos humanos. As universidades, as instituições de pesquisa entram com recursos humanos especializados, mas também entram com os seus laboratórios, com os seus equipamentos, com a sua estrutura, e elas permitem, então, a relação com as empresas. Então, nesse sentido, quando nós aproximamos, estabelecemos uma cooperação juridicamente chamada de acordos de parceria entre a universidade, as empresas que estão o setor produtivo empresarial e o governo, então, através dessa parceria e, por exemplo, de realização de programas, mas principalmente de projetos de pesquisa, então, esses resultados, muitas vezes, vão alavancar novos negócios. É possível também que, a partir de uma invenção, possa ser constituída uma empresa. Então, um software, por exemplo, pode dar lugar ao surgimento de uma nova empresa só para explorar aquele software. Então, nós pensamos do ponto de vista do desenvolvimento que quando nós temos essa relação e ela permite, então, levar para a sociedade novos conhecimentos científicos e principalmente tecnológicos aplicados a produtos, a processos e a serviços, então, isso acaba gerando um consumo. Consumo por quê? Porque às vezes são produtos que trazem soluções para problemas que antes não havia. Então, na área de medicamentos, por exemplo, soluções para algumas enfermidades que não tinha antes um remédio mais específico, mas também alimentos e outros segmentos. Então, quando esses produtos vão para o mercado e são comercializados, então eles acabam também gerando renda. Por quê? Porque empregam as pessoas. E, por outro lado, esse consumo também vai gerar o pagamento de impostos. Então, o governo vai arrecadar e tende a recuperar aquele investimento que foi feito. Então, quando esse dinheiro volta para o governo e o governo reaplica, então, em pesquisa e patrocínio, então, dessa atividade que pode gerar inovação, então nós vamos formando um chamado espiral da inovação. E isso é o que reforça uma política de desenvolvimento para um país baseada na inovação. Então, hoje, nós temos uma política muito interessante que está servindo já de modelo para outros países, que é a política do desenvolvimento produtivo, que tem entre os seus elementos a política de aceleração do crescimento, e dentro desse marco jurídico, então, é que nós temos a lei de inovação, temos também a chamada lei do bem, que as empresas também podem destinar uma parte daquilo que iam pagar de impostos para aplicarem em pesquisa, aplicarem nas universidades, e temos também a lei da biossegurança, que permite também mais precisão, mais cuidado
na pesquisa biológica, que também é importante para o Brasil. Por quê? Afinal de contas, nós temos uma região amazônica, temos uma floresta imensa aqui nesse país, temos uma mata atlântica, então a nossa biodiversidade, seja do ponto de vista vegetal, seja do ponto de vista marinho, animal e etc., ela permite ainda muita utilização e a geração também de muitos produtos importantes. Agora, eu quero ver se o senhor concorda comigo, professor Pimentel, de que, de uma certa forma, há um mito em torno da palavra inovação que normalmente remete as pessoas só para produtos tecnológicos. Quer dizer, falar em inovar é inventar um software, falar em inovar é desenvolver uma máquina que faz tal e tal processo. Não é só isso inovação. A inovação pode estar presente num processo, num conjunto de procedimentos, atitudes ou rotinas, é isso? É isso mesmo. Então é nesse sentido que nós dizemos o seguinte, dentro da economia, os setores macros da economia é o setor de mercadorias, ou seja, de produtos, e de outro lado o setor dos serviços. Né? Então, nós estamos muito acostumados no investimento, no processo industrial para a geração de produtos, que é uma parte muito importante da indústria. Mas nós também temos outras indústrias e a prestação de serviços. Então, por exemplo, aqui na nossa universidade, nesse momento, nós temos um setor de inovação na área do design. Então, nós temos hoje o desenho animado, temos aí também toda a parte de jogos eletrônicos que estão voltados para o entretenimento. Então, aqui são apenas alguns exemplos de inovação na área de serviços que também dão um importante retorno. Agora, com relação a essas diferentes áreas em que é possível a gente identificar que há a capacidade de inovar, também é possível encontrar ferramentas de proteção dessa criação ou dessa propriedade, tanto quanto se registra a patente de um produto, por exemplo, eu consigo ter mecanismos que vão preservar a criação daquele produto, quanto vou ter mecanismos de proteção de outros ativos não tão tangíveis assim, quanto um chip, por exemplo, quanto um software? Certo. Então, nós temos duas grandes áreas na proteção da propriedade intelectual. Então, nós temos a chamada propriedade industrial, onde o objeto de proteção é a aplicação de uma ideia, e nós temos a outra área, que é formada principalmente pela parte do direito autoral, que é, então, a proteção da expressão da ideia. Então, no setor da expressão da ideia, nós temos, por exemplo, a proteção das obras literárias, artísticas e científicas, onde o direito protege que ele seja mantido com o titular ou com o autor, que ele terá então o direito de ter um rendimento pela cópia do que ele expressou. É a mesma que protege, por exemplo, o programa de computador. Ele não pode ser copiado. Agora, por essa área, se eu escrevo, por exemplo, uma receita de um bolo e ele pode se transformar em um produto industrial. Então, se eu fizer um livro com as receitas de bolo, o que acontece? Se uma pessoa comprar o livro e quiser montar uma indústria de bolo, ele pode. Agora, se ele copiar o livro sem autorização, ele está infringindo os direitos de propriedade intelectual. Já do ponto de vista da patente, por exemplo, ela protegeria o bolo, mas não protegeria a cópia do livro. Então, nesses dois grandes setores, nós temos a proteção da expressão da ideia e da aplicação da ideia. E depois nós temos também a proteção dos sinais distintivos, que a nossa Constituição chamou os signos distintivos, mas a nossa lei só protegeu os sinais. Então, aí nós temos a proteção das marcas, mas também temos a possibilidade de proteger o layout, o desenho ou bidimensional pelo desenho industrial. Agora, voltando de novo a essas práticas de inovação e procurando associar sobretudo ao papel que o Estado e que o gestor público tem, porque nós também falamos para os alunos do curso do Programa Nacional de Administração Pública, eu me lembro de décadas atrás, 2 ou 3 décadas, talvez um pouco menos do que isso, que o Brasil chegou a implantar um Ministério da Desburocratização. Me lembro até que o ministro chamava-se Hélio Beltrão, porque o país identificou naquele momento de que o Estado estava muito lento em se mover, o Estado não dava resolutividade às questões que a sociedade exigia. Esse é um aspecto que merece uma inovação no âmbito do papel do Estado, quer dizer,
eliminar processos, rotinas, procedimentos que já não fazem mais sentido, professor Pimentel? Sim, eu tenho a impressão que esse é um esforço constante. Então, se nós pegássemos só dentro da nossa estrutura da universidade, né, hoje, quando nós temos que aprovar um projeto, são várias instâncias. Isso, então, leva a um retardamento do processo. A mesma coisa acontece até num pedido de proteção da propriedade intelectual. Então, nós ainda temos algumas amarras e até uma deficiência mesmo tecnológica. Então, quando eu peço um pedido de patente, por exemplo, ele pode demorar bastante tempo para ser concedido. Quando nós entramos com um processo na justiça, né, a solução desse conflito chega a demorar anos. Né? Então, tribunais que já estão muito acelerados nesse ponto, como é o Poder Judiciário aqui de Santa Catarina e o nosso foro aqui, que está aqui com sede aqui na UFSC, já estão conseguindo dar decisões em 6 meses. Né? Então, essa aceleração já está acontecendo, mas nós precisamos, né, uma inovação em todo o setor público, e aí, então, um grande desafio para os nossos administradores é como inovar no atendimento, seja do cidadão na administração pública, ou seja, né, dos consumidores nas empresas privadas. Agora, nesse caso, estamos falando muito mais de inovação do que necessariamente de proteção intelectual ou proteção industrial. Quer dizer, são coisas distintas. Você não pode desenvolver um processo, eu imagino, numa rotina diferente e proteger isso. Quer dizer, aí são coisas distintas, né, professor? Uma coisa é o processo inovado, e é o inovador, e a outra é a proteção intelectual, a proteção sobre propriedade industrial. São coisas diferentes. Muito bem, estamos aqui conversando com o professor Luiz Otávio Pimentel sobre esse tema, né? Os desafios de gerir a inovação tecnológica juridicamente protegida. Agora, o que a gente percebe também, a partir da exposição aqui muito rica do professor Pimentel, é de que esse tema ele é absolutamente transdisciplinar, né? Nós estamos falando de aspectos da economia, de aspectos da administração, de aspectos do direito. Não dá mais para fechar propriedade intelectual, direito autoral, leis de proteção só no âmbito da sua área de origem, que é o direito, né, professor? Sim, então é nesse sentido que a gente também faz um apelo, né, para os nossos ilustres colegas da área de administração. Hoje nós temos que colocar essa disciplina dentro da discussão do setor da administração. Assim como ela é muito importante também na área da economia, na área da contabilidade, a avaliação e a contabilização dos ativos intangíveis. Por quê? Porque essa talvez seja das poucas áreas que nós não evoluímos muito na área da administração, estudar o impacto que tem a propriedade intelectual. Então, o que eu chamo a atenção mais uma vez é que no setor privado, então essa quantidade tão grande de empresas que tem em concorrência no mercado e que investindo em pesquisa e desenvolvimento para ter uma posição de destaque no comércio, então ela tem que ter uma forma de garantir esse investimento que ela fez, no sentido de ela não ser copiada. Porque a regra é, tudo aquilo que eu não tenho protegido, ele está automaticamente em domínio público. Ele pode ser copiado, pode ser usado e não precisa pagar nada para ninguém. Nesse aspecto, eu gostaria de recordar um dos exemplos assim, mais marcantes que nós temos nessa área jurídica recente da propriedade intelectual e do direito de autor, é o famoso caso, né, de uma bebida nota 10. Então, um publicitário muito respeitado de Curitiba imaginou uma campanha publicitária, né, então dando a nota 10 a uma bebida. Ele fez esse registro na Biblioteca Nacional. É importante a gente observar que os direitos de autor, eles não, para serem protegidos, eles não necessitam de um registro prévio, mas que é muito difícil chegar em juízo e dizer assim, não, mas isso aqui eu tinha feito antes. Então, o registro é muito importante. E esse publicitário, ele fez esse registro anterior. Aí, qual não foi a surpresa dele? Tentou vender essa campanha, não conseguiu. Alguns anos mais tarde, ele vê uma importante cervejaria do Brasil, que é filial, ou melhor, que é uma das empresas de um dos conglomerados de bebida mais importantes do mundo, né, usando, então, né, a nota 10 para fazer referência e vender essa bebida. E aí, esse publicitário entrou com uma ação judicial, essa ação judicial prosperou, depois ele passou por vários recursos e acabou ganhando. E o resultado disso,
né, foi uma indenização aí de quase ao redor de 100 milhões de reais, que foi o custo que teve essa campanha. Então, como é que esse publicitário ia recuperar esse dinheiro se ele não tivesse feito esse registro antes, já que nota 10 é uma questão bastante comum entre nós. Verdade. Assim como nós temos um curso de administração nota 10, também o nota 10 pode ser usado para outros. Então, esse aqui é um pequeno exemplo, né, de que é importante cuidar da marca, da propaganda, dos folhetos, mas também da tecnologia que nós usamos nas empresas e no serviço público. Muito bem, nesta conversa aqui com o professor Luiz Otávio Pimentel, a gente abre agora espaço para as dúvidas que vocês que nos acompanham, seja nas transmissões ao vivo, depois assistindo às palestras que ficam disponíveis no ambiente, ou mesmo o pessoal dos polos de educação à distância que recebe o material para poder assistir a qualquer tempo e a qualquer hora, é o espaço da participação de vocês. Eu começo aqui, professor Pimentel, dirigindo ao senhor a pergunta do Guilherme. Obrigado, Guilherme, pela sua participação. Ele que é aluno do curso presencial. Nem sempre o gestor acredita que a sua inovação possa ser um sucesso. Por isso, geralmente não se preocupa em protegê-la. Olha a história que o professor Pimentel acabou de contar aqui, viu, Guilherme? A pergunta dele, a indicação é de que ele sempre a proteja? O que a gente pode responder para o Guilherme, já meio que estendendo aqui um pouco da história que o senhor acabou de nos contar aqui? Bom, um dos elementos mais, um lugar comum na administração e no meio empresarial é que o segredo é a alma do negócio. Então, a primeira questão que nós temos é, como é que eu vou ter uma inovação se eu não tenho uma novidade? Então, o primeiro elemento do conceito de inovação é que ele é uma novidade que é apresentada para o público. E nós dizemos que a inovação só vai se concretizar quando o produto for comercializado. Então, como a inovação é um processo, e é um processo que às vezes é lento, às vezes é mais rápido, então o primeiro cuidado que o administrador tem que ter é que quando ele entra num processo de inovação, de criação, de descoberta, de invenção, então o primeiro elemento é que ele tem que fazer isso sob confidencialidade. Então, as pessoas têm que assinar um documento dizendo que se responsabilizam e que guardarão o segredo dessa atividade. Quando esse resultado sai, antes de ele se transformar em produto, também é necessário que ele seja cuidado. Então, o primeiro elemento que a gente vai fazer é um pedido de proteção da propriedade intelectual. Seja um registro, por exemplo, de uma propaganda, seja um pedido de uma patente de invenção, se for, ou seja, de uma marca. Então, antes de nós comercializarmos, de nós investirmos também na produção e na promoção do produto, é importante que faça essa proteção. Então, o que nós temos é, como nós não sabemos se tudo aquilo que nós lançamos no mercado vai ser consumido e vai ser competitivo... Ou como diz o Guilherme, se vai fazer sucesso? Se vai fazer sucesso, se vai ter êxito no mercado. Então, o que nós fazemos? Nós tomamos todas as providências como se o nosso produto tivesse êxito. E aí, o que acontece? Se por acaso, né, não acontecer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos abandonar, então, esse pedido. Então, um pedido de patente, geralmente, ele tem um preço bastante razoável para pedir, mas a manutenção desse, as sucessivas etapas até chegar na fase internacional, ele pode se tornar muito caro. Então, quando nós estamos no processo de proteção, nós poderemos também abortar esse processo a qualquer tempo. Inclusive, eu tenho minhas críticas a esse modelo, mas as pessoas dizem assim que para cada 100 projetos que eu tenho de produtos, processos e serviços inovadores, um vai ter êxito no mercado. Né? Mas o que a gente também observa da literatura especializada é que quando um produto comercializa e tem êxito, ele paga o insucesso dos outros 99. Então, pode ficar tranquilo, invista na proteção da mesma forma que investe na difusão do produto. Por quê? Se ele for exitoso e não estiver protegido, ele vai ser copiado. E pode significar um prejuízo tremendo aí, porque alguém a posteriori pode, em não havendo o registro anterior, registrá-lo depois do sucesso que ele possa ter feito antes aí, sem que o seu autor tivesse tido esse compromisso. Guilherme, obrigado pela sua participação. Outra pergunta, professor Pimentel, essa do Carlos, também do curso presencial, a quem eu também agradeço a participação. Professor, o senhor poderia explicar de uma forma bem simples o que envolve os direitos de propriedade intelectual? Vamos recuperar um pouquinho do que a gente falou, né? Certo. A propriedade intelectual aí. A propriedade intelectual, primeiro, o setor de patentes. Então, a patente
ela protege a aplicação de uma ideia no setor industrial. Então, nós temos as invenções e os modelos de utilidade. Então, por exemplo, se eu tenho um óculos e esse óculos tem uma tecnologia que permite abrir sem quebrar, dá maior flexibilidade. Então, o óculos já é conhecido. A patente só pode ser dada para alguma coisa que é nova, que não está no estado da técnica e que tem aplicação industrial. Então, isso não preencheria o requisito para ser uma invenção. Mas o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento que eu tenho em alguma coisa que já existe. Então, essa é a proteção da patente. Durante 20 anos, que é o tempo da patente de invenção, ou 15 anos da patente de modelo de utilidade, ninguém pode aplicar essa mesma tecnologia tal qual ela foi descrita no outro produto sem pagar os direitos ao seu titular, ao seu dono. Por exemplo, marcas, né? A marca protege um logotipo, um sinal distintivo da empresa, que pode ser nominativo, figurativo ou misto, né? Então, quando eu tenho uma marca, se eu, por exemplo, registrasse a minha marca Pimentel para cursos de propriedade intelectual, então ninguém poderia utilizar naquele mesmo setor que eu trabalho, que é atividades, né, de palestras ou de cursos nessa área, porque eu tenho a proteção para aquela marca naquele setor. E assim, então, todos os outros ramos da propriedade intelectual. Então, o desenho industrial protege os desenhos que são utilizados em produtos, principalmente em embalagens. A proteção da cultivar, através do certificado, ela protege as novas tecnologias aplicadas à agricultura. E nós temos os outros setores já mencionados. Então, o programa de computador protege da cópia os programas, que nós também dizemos o software, só que o software é mais amplo que o programa de computador, porque ele envolve também as instruções que são dadas para os usuários, para que permita instalar e fazer funcionar o programa, e os direitos de autor, que dão uma proteção para as obras artísticas, literárias e científicas por até 70 anos após a morte do autor. Então, por exemplo, autores de grande renome no Brasil, como Érico Veríssimo, como Jorge Amado, como o nosso autor vivo, muito famoso, Paulo Coelho, então são pessoas que conseguem viver só dos direitos autorais graças a essa proteção, então, que é dada para as obras. Já que o senhor falou rapidamente, mas falou e já tinha, evidentemente, referido isso no momento anterior aqui do programa, eu queria aprofundar, até aproveitando a pergunta do Carlos, a questão da proteção da biotecnologia, quer dizer, dos produtos de natureza vegetal, enfim, porque me lembro de um período em que se discutia muito a tal da biopirataria, né? Quer dizer, pesquisadores, credenciados ou não, legítimos ou não, que vinham ao Brasil, por exemplo, a floresta amazônica, e levavam pequenas sementes, mudas, plantas, ou mesmo processos de preparação com base em culturas indígenas e tal. Como é que isso está constituído hoje? Está protegida essa área? Está. Então, o Brasil também tem uma regulamentação muito interessante nesse sentido. Embora um dos elementos que, no meu ponto de vista, com todo respeito a quem defende a outra posição, esse é um dos pontos que atravanca, que atrasa, que freia a nossa pesquisa. Nós temos que pedir uma autorização prévia para fazer pesquisa com, né, elementos da nossa biodiversidade brasileira. Então, o que acontece? Então, um elemento que eu tenho é que a ciência é universal. Eu posso buscar o material, a matéria-prima do meu estudo, da minha pesquisa, em qualquer lugar do mundo. Isso não tem fronteiras. Agora, o que nós temos nessa pesquisa, principalmente de medicamentos de origem vegetal e mesmo animal, é que as populações indígenas, populações centenárias, né, criar uma cultura e um uso dessa biodiversidade, principalmente vegetal e de plantas e de raízes, cascas que são usadas em chás e etc., que ela facilita muito o uso, né, ou melhor, a invenção, acelera ou poupa tempo para os pesquisadores, aproveitando esse conhecimento que essas populações já têm. Então, para uso tanto medicinal como também na área de cosméticos. Então, nós dizemos assim, sempre que, ao buscar os elementos da nossa pesquisa na natureza,
e nós então fazemos contato com as populações tradicionais, com as populações indígenas, então esse conhecimento tradicional associado, ele tem um direito que o protege. Então, esses elementos são elementos que são importantes. E quando nós temos, então, o uso desses processos com base nesse conhecimento tradicional associado, ele poderia ser um elemento para usar, né, não só para mostrar que essa patente não teria o requisito da novidade, porque ele já existia, ele foi simplesmente, vamos dizer assim, escrito e transformado no laboratório num determinado produto, ou então, né, quando o processo industrial agrega outros elementos que tornam possível industrializar isso, então que essa comunidade tradicional ou indígena tenha também um direito a um benefício pelo uso do seu conhecimento nessa industrialização. E eu não posso deixar de aproveitar aqui que o professor Pimentel está participando conosco para referir também um outro aspecto que eu sei que ele tem um envolvimento muito intenso, que é a propriedade intelectual associada aos negócios da agricultura, né? O professor Pimentel recentemente tem atuado aí como coordenador de cursos nessa área e eu tenho acompanhado que o Brasil avançou, mas ainda há muito que se fazer para alcançar patamares como países europeus, e aí eu estou falando de produtos como queijo na França, ou como presunto na Espanha, ou como vinho nos países da Europa. Vamos falar um pouquinho disso rapidamente, professor Pimentel, só para apresentar um outro elemento que tem um papel fundamental nesses aspectos. Professor Áureo, o senhor tocou num ponto que eu acho da maior importância para os nossos alunos e professores da área de administração. E futuros gestores. E futuros gestores. Por quê? Porque se por um lado nós temos uma parte da indústria que se movimenta através da inovação, da pesquisa científica, tecnológica, da pesquisa aplicada, né, à empresa e a novos produtos e serviços, por outro lado também nós temos conhecimentos tradicionais e temos instituições sociais que são importantes também de serem mantidas e de serem prestigiadas. Então, sem entrar nas outras áreas importantes também da agricultura, que eu vou referir em seguida com os dados que eu trouxe, eu queria dizer que hoje também nós temos que buscar a constituição e a organização, né, de setores que são importantes da nossa economia tradicional. Por exemplo, quantos queijos nós temos aqui no nosso estado que são diferentes de queijos de qualquer outro lugar do mundo, né? Então, por exemplo, na região serrana, nós temos um dos melhores queijos, né, tipo colonial, que é nós podemos dizer assim, o queijo serrano catarinense, que é inigualável no mundo, né? Então, os franceses, né, têm prestigiado muito, têm milhares, né, de indicações geográficas que são protegidas. E essa indicação geográfica permite também, então, uma organização dos produtores, geralmente pequenos produtores, que vão ter um prestígio por fazerem uma coisa muito especial. Então, aqui em Santa Catarina, já foi solicitada a proteção da indicação de procedência, por exemplo, dos vinhos da uva Guete, né? Aqui na região sul do estado. Na região sul do estado, onde uma das cidades, entre outras, não menos importantes, nós temos Uruçanga. Então, há cerca de 100 anos se produz um vinho a partir de uma uva que foi desenvolvida, né? Uma variedade desenvolvida por um agrônomo da Itália que veio para cá, que ele batizou essa uva, então, de uva Guete. Então, é um vinho branco, adocicado, de excelente qualidade, quase único no mundo, produzido aqui em Santa Catarina. Então, nós temos movimentos aqui também dos vinhos de altitude, tanto da região de São Joaquim, como da região de Tangará e Videira. Então, nós também temos outros produtos importantes aqui que nós temos que potencializar, como, por exemplo, os nossos embutidos de carne de suíno ou de ave, que são produzidos na região de Chapecó, Ceará, Concórdia. Então, nós temos uma infinidade de produtos que nós temos que potencializar. Então, o Brasil, com toda a sua riqueza agropecuária e também de produtos tradicionais, nós só temos 8 indicações geográficas Era esse o número que eu queria ouvir o professor Pimentel, porque a rigor a gente, quer dizer, conhecemos, né, que o Brasil produz uma variedade de produtos, né, cachaça, lá em Minas é o doce de leite, ou é no Nordeste, ou é no Norte, isso e aquilo, a gente conhece culinária, sobretudo, né?
E são apenas 8 no Brasil. Apenas 8. Então, o Rio Grande do Sul hoje lidera esse ranking. No Rio Grande do Sul existem 3 indicações de procedência reconhecidas. Agora vão passar para o estágio mais avançado, que é o da denominação de origem. Então, nós temos a primeira indicação, foi o Vale dos Vinhedos, né, que é uma confluência onde vieram os primeiros imigrantes italianos, né, entre Garibaldi, Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves, uma região que, depois que foi reconhecida a indicação de procedência e os municípios da região se integraram e o governo também ajudou, hoje é um destaque já mundial esses produtos. Temos o couro também da região de Novo Hamburgo, temos a carne do Pampa Gaúcho meridional, da região lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Depois, no estado do Rio de Janeiro, temos a indicação de procedência da cachaça de Paraty. No estado de Minas, temos o café do Cerrado, mineiro. E na Bahia, agora, as frutas do Vale do São Francisco, né, a manga e a uva, que são inigualáveis. Agora, ainda aproveitando o nosso tempo, claro, e com essa provocação do professor Áureo, né, eu queria dizer o seguinte: hoje no setor do agronegócio, Santa Catarina é um dos estados mais avançados nessa área, né, é um estado que exporta para o mundo inteiro esses produtos, mas é a área que está mais fragilizada, tanto do investimento em pesquisa e desenvolvimento, como também da proteção. Então, para os senhores terem uma ideia, o último dado que nós temos da pesquisa do IBGE, que se chamou de Pintec, que é a pesquisa da indústria e inovação tecnológica no Brasil, né, então a última que foi publicada foi em 2008, com dados de 2006 a 2008, nos mostram o seguinte: né, na questão de fabricação de produtos alimentícios, que é o carro-chefe do agronegócio, entre 106 mil empresas pesquisadas, né, 11.700 são do setor de alimentos, né, então quase 11% das empresas estão nesse setor. Agora, quando nós vamos ver a receita líquida das vendas dessas empresas, que passam de 300 bilhões em 3 anos, quanto é investido, por exemplo, em atividades de pesquisa e desenvolvimento? Então, o valor chega a 0,23%, né, aplicado em pesquisa interna. Aplicado em pesquisa externa, 2%. Então, isso significa que nós estamos num patamar razoável até de investimento em pesquisa. Por quê? Porque as empresas que estão na vanguarda do mundo nessa área costumam investir entre 3% e 7%. Então, embora 2% seja um número pequeno, né, dentro da nossa tradição, até que ele estaria razoável. Tem que melhorar esse número. Agora, quando nós vamos ver a proteção da propriedade intelectual, nós vamos observar o seguinte: das 11.700 empresas do setor de produtos alimentícios, só 4.400 aproximadamente estão implementando inovações. E só tem depósitos de pedido de patentes 142 empresas. Então, nós podemos observar que de 11.723 empresas, só 142 empresas estão protegendo as suas inovações. Então, isso nos deixa num patamar de exposição muito grande. Se nós pegássemos aqui em Santa Catarina as 2 principais empresas do setor de indústria de alimentos e fôssemos comparar quantas patentes têm os concorrentes dela nos Estados Unidos, que estão no mesmo ranking que elas, nós vamos observar que a diferença é quase de que, enquanto as empresas estrangeiras pedem 400 patentes, as nossas pedem 1. Então, isso significa, né, que nós temos que estar constantemente renovando os nossos produtos que são copiados lá fora para vencer a concorrência, enquanto que nós poderíamos ter produtos com mais estabilidade no mercado, mantidos por força de que eles não seriam copiados. Bom, só para lembrar, essas informações, algumas delas, o professor Pimentel trouxe aqui para esse programa, mas a íntegra de toda a sistematização dessas informações a respeito da propriedade intelectual, da inovação, da pesquisa e desenvolvimento, estarão disponíveis no ambiente para você poder acessar. A última pergunta, professor Pimentel, é da Bruna, do curso presencial. Obrigado, Bruna. Em que momento o gestor deve proteger a sua inovação tecnológica? E se passar esse momento, o que ele deve fazer? Bom, então, o momento certo é quando nós temos um produto suficientemente descrito. Então, as 2 possibilidades que existem da proteção é, primeiro, conservar
o segredo, manter em segredo, manter em confidencialidade um produto. Então, o que nós sabemos é que é muito difícil de manter o segredo e o sigilo. Por quê? Porque se não forem usados meios ilícitos para isso e eu não conseguir provar, uma vez contado, todos poderão utilizar. Então, a partir do momento que eu tenho um resultado da pesquisa, ou um resultado da pesquisa e desenvolvimento, e eu consigo já ter, então, a descrição de um processo industrial ou de um produto, eu devo fazer esse pedido de proteção, seja por desenho industrial, seja por patente ou alguma outra forma, dependendo da área tecnológica ou científica e tecnológica do produto ou do processo. Então, esse é o momento. E se eu não fiz essa proteção, existe o seguinte, por exemplo, uma patente. Quando eu sou o próprio inventor ou o dono dessa invenção e eu faço por descuido ou até por promoção mesmo dela, uma publicação, eu tenho 1 ano a partir do momento que eu fiz essa primeira divulgação para pedir a proteção. Agora eu tenho que tomar cuidado porque não são todos os países do mundo que permitem isso, são alguns. Alguns países importantes, como o Brasil e Estados Unidos, permitem essa carência, então esse prazo de carência, uma espécie de um período de graça, né, para a divulgação. Mas o que é importante os nossos administradores, os nossos gestores terem presente é que o segredo é a alma do negócio e se eu quero garantir o êxito, o sucesso de um produto, eu tenho que proteger ele. Por quê? Porque senão ele vai ser copiado. E é justamente a filosofia da inovação está nessa possibilidade de eu oferecer um serviço, de eu oferecer um produto que os meus concorrentes não oferecem. Muito bem, nós estamos nos aproximando do final, do encerramento desta teleconferência, mas o professor Pimentel, como todos os nossos convidados, ainda tem aí 2 minutinhos e eu sugeriria, se o senhor me permite, que falasse diretamente com os nossos alunos que estão se preparando para serem gestores daqui a algum tempo. Também o pessoal do Programa Nacional de Administração Pública, o PNAP, que vão atuar seguramente no setor público. Quais seriam os desafios para eles que estão se formando agora? Que tipo de conhecimento eles têm que perseguir para se prepararem para serem gestores capazes de responder a esses desafios? Resumindo tudo isso que foi dito, eu poderia dizer o seguinte: os ativos, o patrimônio da empresa é formado de ativos tangíveis e de ativos intangíveis. Entre os ativos intangíveis, nós temos o capital intelectual, os nossos recursos humanos, a nossa forma de atuar, de localização e etc. Então, vamos ter um cuidado muito grande com o nosso capital intelectual. São os nossos recursos humanos, mas também a propriedade intelectual. Então, tanto o setor público tem que velar pela sua propriedade, porque é um bem público, e também as empresas privadas. Por quê? Porque é um patrimônio da empresa. Então, tanto o sinal distintivo através da marca, toda a sua parte estética através dos seus produtos e dos seus desenhos, até a alta tecnologia, tudo tem uma proteção e essa proteção, então, é o que vai valorizar o ativo intangível. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Professor Luiz Otávio Pimentel, muito obrigado. Muito obrigado também, professor Áureo, e um grande abraço aos nossos alunos e professores do curso de administração. Muito bem, e mais informações, a programação completa, a nossa agenda e as palestras anteriores você encontra no endereço www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.